Diante das ocorrências que têm envolvido o mundo, principalmente o Brasil, há meses o Espírito Santo me inspira a fim de que escreva sobre este assunto. A impunidade que se multiplica na terra, a falta de punição, a conivência, ou o passivismo doentio que tem gerado inconsequentes nessa geração embevecida e desvairada, que podendo tudo, sem regras, cometem atrocidades. O Brasil tem sido dominado pela criminalidade, devido à impunidade. A criminalidade aumenta a cada dia, a miséria, a inflação, que sorrateiramente, continuamente sobe. Você vê o preço de uma cesta básica, das roupas adequadas, sapatos, imóveis. É inevitável você se perguntar como a sociedade tem se alimentado, como eles conseguem se vestir adequadamente, vestir seus filhos, como o brasileiro da classe baixa e média tem se portado. Fala-se em crescimento do Brasil. No entanto, quando você entra em um supermercado, você vê a realidade. Muito trabalho de um empregado não é o bastante para garantir-lhe o básico. Por outro lado, vemos os escândalos diários de milhões sendo desviados por ganância humana. Conforme a Fiesp, a corrupção do Brasil custa até 69,10 bilhões por ano. E conforme disse Raimundo da Ouro, a corrupção é um vício herdado. E realmente, perceba, todo esse dinheiro desviado pela ganância humana impede simplesmente investimentos públicos, saúde, educação, infraestrutura, segurança, habitação, entre outros direitos essenciais à vida. E assim se fere criminalmente a Constituição. Amplia-se a miséria, a subcondição social, aumenta-se a desigualdade econômica e a exploração e escravidão dessa nova geração. Sem dúvida nenhuma, há uma ação corruptora atuante no Brasil. Aqueles que manipulam, desviam, forjam de maneira mais acertada, com mais discrição, aqueles que conseguem acobertar de forma esquematizada as fraudes, são elevados, premiados, destacados e condecorados. Há um pacto de silêncio no meio da corrupção, pois todos, amarrados nas teias do engano, jamais se entregarão, pois as teias os enforcariam na totalidade. Todos fazem parte dos mesmos esquemas e usam dos mesmos meios fraudulentos para se favorecer. Eu aprecio e amo muito a Bíblia. Em Isaías 59:14, um profeta, ele descreve um estado de iniquidade igual ao nosso, aqui na atualidade. Isaías 59:14 diz: o direito se tornou atrás, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu aos seus olhos mal, porque não havia justiça. Diante do exposto, nós vemos os famosos ladrões de galinhas presos e os responsáveis pelo desvio e exploração de milhões permanecem em seus belos edifícios, condecorados e abastados, orgulhosos em seus feitos que sempre dão certo devido à impunidade atuante. O que prevalece é a influência, as amizades adquiridas, e um corruptor sempre terá vozes apoiando sua permanência. O termo corrupção vem do verbo corromper, que significa tornar pútrido, ou seja, apodrecer, corromper e degenerar. Assim, aquele que adere à corrupção deixou-se apodrecer, perdeu seus valores, sua dignidade, mas, por causa do dinheiro, deixou-se perder, apodreceu. O cúmulo dos roubadores fraudulentos e corruptos mostra-se na PEC 37. Já que levantou-se no Supremo Tribunal Federal um homem idôneo, incorruptível, que não adere aos esquemas,
que não aceita as propinas, que não se deixa comprar, então o Congresso Nacional quer tirar o supremo poder do tribunal, que é justo, a fim de conseguirem manterem-se impunes em seus crimes e nos seus astutos esquemas fraudulentos. Voltando à Bíblia, Isaías 59:4 diz: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Agindo dessa forma, como está sendo proposto nesta PEC, exclui-se o poder investigativo do Ministério Público, submetem o Supremo Tribunal Federal ao Congresso e dominam sobre eles, calando qualquer voz que ouse interceptar seus roubos, desvios e fraudes. Perceba que o poder da corrupção está sobre o Brasil, em todas as áreas. Os que quiserem andar retamente, integramente, no estágio que estão as coisas, serão repudiados. E aqueles que silenciosamente aceitarem aderir aos esquemas serão privilegiados e exaltados. Se porventura houver uma autoridade que possa interceptar isso, eles trabalham para desprestigiar e derrubar essa autoridade ou liderança para que eles possam continuar no vício de enganar, roubar e destruir. Porém, Isaías 5 diz, versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam justiça. A Bíblia fala, queridos, de um momento cruciante que haverá na Terra. É o momento em que o espírito do anticristo, ou o anticristo, se estabelecerá. Cristo, todos sabem, é a verdade. Anticristo, anti-verdade. Porém, antes que este homem que há de vir se estabeleça, é notório e já está descrito que o espírito do anticristo já está no mundo. E uma das formas que ele age é assim, corrompendo com palavras aqueles que aceitam quebrar alianças. Ou seja, os infiéis, aqueles que são desleais, que rompem com a lei, com as regras, com os compromissos, ele perverterá. Mas os entendidos, aqueles que mantêm seus princípios, sua dignidade, seu caráter, esses, diz a palavra de Deus, que seriam derrubados, aprisionados, roubados e até mortos. Daniel 11:32, você vai ver como age esse espírito do anticristo. Diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. Então, perceba, quem aceita se corromper, quem se deixa ser influenciado pelo mal, será lisonjeado, mas aqueles que, de forma sábia, mantêm os seus princípios e não quebram as suas alianças, esses caem. E William Shakespeare, na verdade, falou sobre isso. Alguns elevam-se pelo pecado e outros caem pela virtude. E nós temos visto com frequência, infelizmente, vidas
sendo ceifadas ou aprisionadas, porque ousaram lutar contra a corrupção, contra a ganância humana, contra a ilegalidade. Quantos seringueiros mortos covardemente, pois denunciaram desmatamentos ilegais, crimes contra a natureza. Como falei, em todas as áreas a corrupção age para calar aqueles que têm ideais e interesses maior do que o seu próprio ventre. Eclesiastes 7,15, um livro escrito pelo grande sábio Salomão, diz: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Queridos, o corrupto, o homem apodrecido, como disse, que corromper-se é deixar-se, é tornar-se pútrido, é apodrecer-se. O homem apodrecido visa somente se beneficiar. Para isso, ele utiliza de todos os meios a fim de trazer vantagens para a sua própria vida. Explora o trabalho alheio, utiliza de esquemas, burla as leis para alcançar o que anseia, a autopromoção, o valor cobiçado ou uma posição almejada. Isaías, o profeta, falou sobre isso, capítulo 1, versículo 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Perceba que assim como o espírito do anticristo, do mal, daquele que é contra a verdade, procura derrubar os entendidos, sábios e aqueles que permanecem nos princípios, da mesma forma, esse espírito multiplica a honra e dá autoridade, liderança, poder sobre muitos, para aqueles que reconhecerem e aderirem em seus métodos mentirosos. E não é isso que nós vemos na atualidade? Veja Daniel 11:39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Perceba que detalhe, né? Ele multiplica a honra daqueles que aderem aos seus métodos mentirosos. Ele é o anticristo, ele é contra a verdade. Então, muitos de nós temos visto nesses dias isto, que quanto pior parece que são as pessoas, mais elas têm sido elevadas, mais espaço elas têm encontrado nessa terra. Realmente. Porque o mundo jaz no maligno. Por que esse espírito do mal tem interesse em manter no poder aqueles que utilizam da mentira, do roubo, da fraude, aqueles que quebram alianças, aqueles que são desleais e corruptos? Por quê? Porque esse é um meio de prejudicar a muitos. Um corrupto no poder, ele lesa a muitos. Ele prejudica, ele gera dor, miséria, angústia, desespero em muitos. Por isso não há interesse no poder do mal em manter os corretos no poder. Não há interesse em manter aqueles que são justos, incorruptíveis e verdadeiramente amáveis. Mas sobre estes, ele usa de todos os meios e toda espécie de pessoa corrompida para acusar, até destituir do poder, pois o espírito do anticristo faz cair os sábios e exalta os torpes ou os tolos. Então, nós percebemos que o inimigo da justiça é o maligno. Olha só o que diz Atos 13:10. Disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Quando um corrupto está no poder, a miséria, a injustiça, o desrespeito, a amargura que ele gera, traz transtornos e sementes com consequências permanentes. Este é o intuito,
levar toda a multidão, toda a população a se perverter. Perceba o versículo de Daniel. Aos violadores da aliança, ele perverte. Então, o intuito é fazer com que toda a raça humana se corrompa, ou seja, apodreça. Mirre nos corações quaisquer vestígios de esperança, vida e fé. Como diz na Bíblia Sagrada, o mistério da injustiça. Este é o meio pelo qual Satanás nos últimos dias assolaria e afetaria a fé, a esperança da humanidade. Quem detém a sua total manifestação e dominação é o Espírito Santo, que ainda está na terra, e em tempo será tirado. Então se manifestará o anticristo. Leia na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 2,6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não crerem na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então perceba, há um interesse maligno em manter malignos, mentirosos, corruptos no poder, pois assim a dor, a miséria, a injustiça, a tristeza se expande e alcança a raça humana, que insiste em viver dignamente. Veja essa informação da Agência do Brasil, baseada nos relatórios da Fiesp. O preço da corrupção custa para o Brasil entre 41,5 e 69,1 bilhões por ano. O dinheiro desviado, se fosse investido em educação, por exemplo, poderia ampliar de 34,5 milhões para 51 milhões o número de estudantes matriculados na rede pública do ensino fundamental, além de melhorar as condições de vida do brasileiro. O relatório aponta também que se o desvio de verbas no país fosse menor, a quantidade de leitos para internação nos hospitais públicos poderia subir de 367.397 para 694.409. O dinheiro desviado também poderia atender às moradias. Mais de 2,9 milhões de famílias seriam atendidas e levaria também saneamento básico a mais de 23 milhões e 300 mil pessoas ou domicílios. Para a área de infraestrutura, o relatório calcula que se não houvesse tanta corrupção, 277 novos aeroportos poderiam ser construídos no país. A precariedade dos terminais é um dos maiores problemas para a realização da Copa do Mundo em 2014. É o que diz a Agência do Brasil, conforme o relatório da Fiesp. Agora, a corrupção é uma ação opressora que domina o Brasil. Se alimenta da fraqueza, da dependência, da falsa esperança que cada brasileiro tem. Perceba que para a saúde, educação, infraestrutura, segurança, habitação, direitos essenciais à vida, não há verbas, não há pretensão ou intenção de mudanças. Mas para carnaval, futebol, campanha política e desvios fraudulentos a milhões e milhões. Jeremias 22:13 diz: ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho.
Então, nós vemos diante do exposto a realidade que toda espécie de injustiça, fraude e corrupção tem ocorrido no Brasil. E, infelizmente, aos nossos olhos e momentaneamente, tem terminado em pizza. Ou seja, não dá em nada para os envolvidos. Como eu falei no princípio, eles articulam entre si, eles se cobrem, eles se justificam e eles acabam não sofrendo nenhuma penalidade, pois no ramo da fraude, os que mais conseguem esconder seus esquemas são os mais cobiçados e valorizados. E geralmente esses ocupam as posições mais altas e têm maior influência sobre aqueles que foram desmascarados. Assim, um segura do outro, a fim de que amanhã todos sejam sempre amparados. Por isso no Brasil não há interesse de mudar as leis. Por isso a injustiça impera no Brasil e se multiplica a criminalidade, pois para no futuro não serem pegos em suas ações corruptas, eles preferem abrandar no presente as leis e a impunidade. Então, como é apregoado em todo o mundo que o brasileiro tem um bom coração e orgulhando-se deste amor omisso, amor que não disciplina, totalmente contrário à Bíblia, estão gerando grandes transtornos e uma sociedade corrompida. O famoso deixa pra lá. Em nome de um sermão bonito, alega-se, é melhor deixar pra lá. Então, não há conscientização, não há disciplina e não há responsabilidade. Hebreus 12:6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplinas, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Realmente, a nossa nação, esse patriotismo, tem gerado o quê? Filhos para a morte. Porque o caminho da criminalidade, inevitavelmente, vai trazer consequências a longo prazo para o todo. O nosso Brasil, com todo esse amor, com todo esse coração, com toda essa sensibilidade, precisa realmente colocar as mãos sobre os seus filhos para que estes possam agir dignamente e nós possamos nos tornar realmente essa pátria, Brasil. Eu faço realmente um apelo em todos os níveis e hierarquias e até os cristãos, porque se nós começarmos por pequenas células, por pequenas ações, dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, a cada líder, a cada um que está imbuído de poder, cada um que negar-se a posicionar-se diante daquilo que são as malignidades que têm ocorrido na nossa sociedade, cada um que se posicionar diante dos desvios que têm ocorrido em nossa juventude, em nossas igrejas, nós vamos desta forma formar pessoas melhores. Nós precisamos ensinar, conscientizar, repreender, mostrar que há consequências para os nossos filhos liderados diante de cada erro cometido. Amor não é omissão. O perdão não isenta de consequências. Se nós nos posicionarmos diante dos erros que são cometidos em nosso meio, não haverá tanto escândalo, desviando a tantos, pedófilos não tratados, corruptores não exortados, prostituídos não libertados, pessoas que quebram princípios, regras, leis espirituais e em nada são penalizados, porque são amigos, porque são influentes, porque são filhos. A Bíblia fala sobre um homem chamado Eli, que ele negou-se a repreender, exortar os seus filhos que eram sacerdotes. E Deus
repreendeu e repudiou aquilo. Viu aquilo como se ele amasse mais aos filhos do que ao próprio Deus. E desta forma ele perdeu a continuidade, a posição, além de ele perder os próprios filhos, que ele não repreendeu. 2 Pedro 2,12 diz assim: estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Receberão o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Quer dizer, há um mistério da injustiça agindo para enfraquecer as pessoas e premiando a um prêmio da injustiça. A injustiça tem premiado aqueles que se submetem a ela. Só que esse prêmio, você vai ver daqui a pouco, ele é passageiro. Essa premiação, ela é uma premiação mentirosa. Deus deu autoridade à igreja. Deus deu autoridade para os líderes. Como diz a palavra, se nós vamos julgar o mundo, não poderemos nos posicionar diante de situações pequenas que ocorrem no nosso meio, situações tão claras e extremas que muitas vezes ocorrem, que são desumanas. Até quando nós vamos nos omitir? Porventura nosso amor é maior que o amor de Deus? Ele, com todo o seu amor, repreende, penaliza, disciplina. E nós, com o nosso amor filéu, um amor amigo, nos gloriamos do perdão. Perdão ou omissão? Já que os danos têm sido causados à obra de Deus, à casa de Deus, às ovelhas de Deus e ao reino de Deus. Ezequiel 18:8 diz assim: não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Então, que nós possamos ter atitudes novas, que nós não nos deixemos apodrecer. Uma certa época, eu encontrei pessoas que se gloriavam do seu amor omisso. Diante de situações assim inescrupulosas, elas se gloriavam e dizendo não. A gente tem que amar, a gente tem que respeitar. E aquelas pessoas faziam barbaridades, prejudicavam pessoas, atingiam famílias, lesavam financeiramente, mas nada era feito em nome de um falso amor. Porém, quando essas pessoas foram atingidas nos seus interesses, aquela passividade, aquela falsa complacência se transformou num furor, porque quando toca naquilo que a pessoa realmente ama, aí ela mostra realmente a sua indignação e ela exige o quê? Penalidades, ela exige o quê? Consequências e o fim da situação. Então, quando você ama algo, você luta por aquilo. Mas quando tanto faz, você deixa as coisas de qualquer forma, porque não está lesando você. E nós precisamos aprender a tomar partido pelo que é certo, independente do que ou de que lado esteja caindo a bomba. 1 Coríntios 6:2 diz assim:
Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Perceba, havia situações que precisavam ser avaliadas, que precisavam ser punidas, que precisavam ser reconsideradas, que precisavam ser consertadas, mas todos tinham lavado a mão. Ninguém queria pôr a mão. E então, você percebe o apóstolo Paulo repreendendo. Se um dia vocês vão julgar o mundo, por que vocês não se posicionam nessas coisas mínimas? Não há uma pessoa sábia no meio de vocês? Não há uma pessoa que consiga refletir e ver o que é certo e errado? Então, se realmente houver injustiça no nosso meio, nós precisamos o quê? Tomar atitudes corretas. E assim, realizando a justiça, nós vamos preservar muitos corações. Se nós formos imparciais, nós manteremos muitas vidas, o quê? Diante de Deus. Pois a injustiça e falta de seriedade tem apodrecido os corações nesses últimos dias. Milhares estão afastando-se das igrejas, das instituições, isolando-se do mundo, da vida, desacreditados, porque no momento de verem uma justa repreensão, uma punição, a justiça, eles acabaram vendo o poder da influência, do dinheiro, das amizades prevalecerem. E eles viram o favorecimento de iníquos em detrimento de justos. Em Eclesiastes 3,16 diz assim: vi mais, debaixo do sol, que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Um dia haverá um verdadeiro juízo, diante do qual tudo virá à luz, quer dizer, ninguém sairá impune dessa terra. Deus, por um momento, pelo período de um tempo, permite e permitiu e permitirá que o anticristo haja no mundo. Mas não se deixe corromper, pois Deus é justo e toda injustiça não vai prevalecer diante dele. Tenha essa certeza. Atos 17 diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos a Jesus. Atos 17:31. Aqui diz que chegará o dia em que Cristo há de julgar o mundo. E então, 1 Coríntios 6:8 diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Olha só, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos seus irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, guarde essa palavra no teu coração, porque ainda que pareça que o mal sai impune, que ainda que pareça que essas pessoas realmente são privilegiadas e são inatingíveis, todavia, existe um Deus vivo e todo-poderoso. Deus sabe até quando você consegue suportar. Seja forte, não se perca, não se corrompa, ou seja, não apodreça. Não perca suas convicções, sua nobreza, sua dignidade. Deus não te prova além do que você possa suportar.
Há um tempo prescrito e não vai passar disso. Suporte, para que você não use das mesmas malignidades destes, das mesmas armas carnais e desumanas destes, e para que você não cometa as mesmas iniquidades. Lembra lá? O espírito do anticristo está agindo no mundo, com o mistério da injustiça, cometendo injustiça para que as pessoas desacreditem, corrompendo as pessoas para cada vez mais o quê? Pessoas deixarem se corromper. Porém, o que diz então a palavra de Deus? Que ele, o anticristo, ele vai dominar por um tempo. O tempo está determinado e vai findar. Tem um fim para toda essa injustiça. Então não se perca. Salmo 125:3 diz: o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Seja justo, não se perca, não se corrompa, não vá pelo mesmo caminho de defraudação. Seja justo. Levítico 19:15 diz: não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso, com justiça julgarás o teu próximo. Está vendo o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que você seja imparcial. Ah, porque é pobrezinho, coitadinho, ele é criminoso, ele é safado, ele é roubador, ele é corrupto, ele é isso, assassino, mas é porque ele é pobrezinho. Ah, não, esse aqui é poderoso, ele tem muita influência, ele conhece muita gente importante, é melhor nós não o acusarmos nem mexermos. Está errado. A Bíblia ensina a imparcialidade. Levítico 19:15. Então, não se afaste da justiça, por mais situações que se coloquem no seu caminho. Deuteronômio 16 diz assim: a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas, e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Saiba, Deus olhará para você que não aceitou se corromper, que permaneceu retamente. Deus vai olhar para você. Salmos 11:7 diz: porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Por causa da sua justiça, Deus colocará sua vida em ordem. Mas os perversos, eles cairão com todas as suas mentiras, falcatruas e manipulações. Provérbios 11:5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. Então, nós vimos desde o princípio desta ministração, a corrupção realmente tem prevalecido sobre muitos, mas os seus atos de justiça vão te trazer livramentos, e estes, pela maldade e perversidade que cometem, acabarão sendo aprisionados. Provérbios 11:6. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Então, a fraude e corrupção faz parte da natureza desses que estão apodrecidos, moral e psicologicamente. Mas você que mantém a integridade e justiça será recompensado com certeza. Provérbios 11:18 diz: o ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Então, haverá recompensa, porque Deus ama quem permanece na justiça. Provérbios 15:9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, Ele ama. Então ande retamente, não se corrompa, e você verá Deus na sua vida e por toda a eternidade. O profeta Isaías disse isso, capítulo 33, versículo 15. O que anda em justiça, e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado,
as suas águas serão certas, os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Mantenha a fé no coração, ande corretamente, todo mais Deus fará por ti. Leia Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Não se acomode à corrupção, à deslealdade, tenha sede de mudanças e transformações. Deus te honrará. Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus é justiça. Não desista de crer. Nos últimos tempos, aumentará a injustiça na terra, e muitos desacreditados perderiam a esperança, mas não se deixe esmorecer. Lucas 18:7. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus abomina a injustiça. Ele será por você. Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Tome um posicionamento hoje. Afaste-se de toda corrupção, até daqueles que, se dizendo cristãos, acabam cometendo injustiças e ações tão impróprias. 1 Coríntios 5:9, o apóstolo Paulo disse: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós mesmos os que estão dentro? Então, nós precisamos realmente ter uma vida, uma postura adequada. Mantenha a comunhão com Cristo. Ele é a verdade e a vida. Julgue a si mesmo, avalie-se, arrependa-se de todos os atos impróprios, a fim de que você não seja julgado e nem seja condenado no futuro pelo justo juiz. Leia 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Entendeu? Julgue a si mesmo. Posicione sua vida. Tenha discernimento. Avalie as situações corruptas, corruptoras, que têm tentado apodrecer tua fé. O mistério da injustiça está atuando na terra para apodrecer os nossos corações, o coração de todos aqueles que querem viver integramente, a fim de que você desacredite da vida. Mas Deus, Ele quer te dar vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus.